Que bom estar convosco aqui e aí, onde vocês estão. Vamos, nesta semana, a semana passada iniciámos uma série sobre recursos de Deus e são oportunidades para receber o que Deus tem para nós, suprimento em tempos de necessidade, como quando fazemos caminhadas. Eu gosto imenso de caminhar pelo mato e encontramos amoras pelo caminho, encontramos uma nascente de água. Também eu acredito que neste tempo de dificuldades, de deserto que nós estamos a passar, Deus é o Deus que tem recursos para a nossa vida. E é tão bom podermos acreditar e viver esses recursos para nós, usá-los para a nossa vida. Quando eu era criança, eu tive... Deixa eu ver se isto vai avançar ou não. Eu tive a alegria de acompanhar a minha irmã, Manuela, mais velha, quando ela recebia as suas mensagens de Angola do meu futuro cunhado. Eram cartas assim como estas, assim, aqueles envelopes que alguns se devem lembrar, que vinham lá do ultramar e que as pessoas recebiam. A minha irmã colecionava aquelas cartas que ele lia naturalmente, com muito carinho, com muito desejo. Mais à frente ela veio a casar com o Carlos e estão casados já há uma porrada de anos, não é? Pelo menos mais que eu. Uns 40 e poucos, penso eu, agora não tenho bem a certeza, sei a minha idade e pouco mais. Mas uns anos mais tarde eu também quando estava no curso de comandos, eu lembro-me de também escrever cartas para a minha esposa. As nossas semanas eram um bocado trocadas, não eram semanas iguais a toda a gente, eram semanas virtuais. E por isso aconteceu ao meio da semana, às vezes ficávamos lá 15 dias, recebia cartas, isso trazia uma grande alegria para mim e certamente para elas, naquela altura já éramos casados. E a certeza daquelas cartas que íamos recebendo era claramente uma certeza de que o amor e que o relacionamento que nós tínhamos um com o outro continuava ativo. E também eu penso que o mesmo acontece connosco no nosso relacionamento com Deus. Deus também escreve a sua carta para nós, ou escreveu há muitos anos atrás, a deixou para nós, para que nós pudéssemos lê-la e tê-la diante de nós. E esta é a carta de Deus. Eu peço aí ajuda, se me puderem ajudar aí só clicando, porque isto não está a funcionar como é habitual. De alguma forma tenho mesmo de encontrar um outro. Agora, sempre que eu viajo, nos últimos anos, levava comigo na minha carteira as fotografias da minha esposa e da minha família, não é? Para me lembrar deles. Agora, parece que não é preciso, é só andar com o telemóvel que tem-se lá tudo. Mas são formas de nos lembrarmos. Eu acredito também que a palavra é este recurso de Deus para nós, é esta carta de amor, é esta certeza de que o Deus que falou continua a falar connosco e que virá ao nosso encontro. A palavra é esta manifestação da revelação do amor de Deus por nós. E nesta altura que estamos a viver, ela é importante e ela é indispensável para que nós possamos sobreviver a estes tempos difíceis. Penso que foi Moody que disse: a palavra te afastará do diabo ou o diabo te afastará da palavra. E verdadeiramente, ou uma ou outra, ou nós agarramos à palavra e verdadeiramente vamos ser vitoriosos sobre o diabo, ou então o diabo vai ser vitorioso sobre nós ao nos afastar da palavra de Deus. E quando estava a preparar esta mensagem, Deus trouxe à minha memória também, no deserto, o que aconteceu com um homem que todos nós conhecemos, o Senhor Jesus Cristo. A palavra diz que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lá em Mateus capítulo 4. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. E o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito na palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E depois Satanás o tenta uma vez mais, e Jesus lhe responde, e respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás o tenta novamente, e ele responde:
E Jesus lhe ordenou: retira de Satanás, porque está escrito. No deserto de Jesus, na altura de grande tentação, Jesus foi tentado pelo diabo e o venceu por causa da palavra. A palavra é o que nos dá a vitória sobre Satanás. É isso que encontramos claramente nesta mensagem, nesta palavra de Jesus. Jesus foi tentado neste deserto e nós podemos ter esta vitória também. No deserto desta pandemia, que tu e eu estamos, muitos de nós, a ser tentados, até mesmo sem nos apercebermos. É uma oportunidade para nós usarmos a palavra na nossa vida. Há pouco tempo atrás, enquanto falava desta palavra, eu lembrei-me que em Mateus capítulo 4, Jesus falei de uma mensagem há poucos meses atrás, que foi os perigos do novo normal. Termos o pão sem Deus, termos prestígio sem Deus e termos poder sem Deus. E essa é a grande tentação nos dias de hoje, é tu pensares que consegues viver sem a palavra de Deus para ti. O ponto a realçar é que em todas as tentações Jesus usou esta palavra. E para nós vivermos de vitória sobre Satanás, a palavra tem que estar no centro da nossa vida. Temos que conhecê-la, guardá-la e vivê-la. Em Efésios capítulo 6, versículo 13 e versículo 17, a palavra diz assim: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Hoje, nestes dias, são dias maus. E precisamos de tomar toda a armadura de Deus. E uma das partes da armadura de Deus é, diz o versículo 17, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos vai dar vitórias nestes dias maus. A palavra de Deus é que verdadeiramente nos vai ajudar a avançar a nossa caminhada, a termos vitórias sobre a tentação e sobre o diabo. Lembro muito bem, há muitos anos atrás, conheci um missionário, Don Lutz, que tinha vindo de Angola. Ele estava ali na Póvoa do Varzim e ele contou um pouco da sua experiência quando foi preso lá pelos terroristas lá, depois da independência. A sua esposa também foi presa, colocada na prisão. E ele conseguiu esconder uma pequena parte da Escritura e levou com ele para a cela. Mas a sua esposa, que foi para outra cela, não teve essa sorte. Mas tudo o que ela sabia da palavra estava aqui. E desceu ao seu coração naqueles dias. E aquilo é que a fez vencer aqueles tempos difíceis. E tu e eu sei que temos falado muito deste tema nos últimos tempos, mas eu penso que é porque é urgente, é importante nós levarmos a sério. Tu e eu precisamos de guardar esta palavra em nossa vida. Precisamos de vivê-la no meio deste deserto. É a única forma, tal como Jesus, de conseguirmos ter vitória. De conseguirmos ter vitória, e diz a palavra lá em Efésios, depois de termos vencido, permanecermos inabaláveis. Ou seja, permanecermos seguros na nossa fé. A palavra de Deus fala muito claramente que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Muitos deixarão a fé que conheceram um dia e que por causa de algumas razões eles abandonam essa fé. Eu oro para que nesta altura tu te apegues ao recurso que Deus te entrega a ti, a mim, a todos nós como família de Deus, que é a palavra de Deus. Guardá-la, lê-la, é fundamental para termos vitória. A segunda coisa que percebemos claramente, eu falei isto depois das minhas férias, não é? É que ele é um GPS para a nossa vida. Ele é um GPS para toda a nossa vida. E eu acho isso tão interessante. Porquê? Porque tantas vezes o meu neto, o meu segundo neto, o David, muitas vezes vamos sair e de vez em quando eu venho com aquela panca na cabeça. O mapa, não é? E eu pego no telemóvel e começo a ligar o GPS porque ele quer ver um mapa. Eu acho tão interessante isso. Assim. David, eu sei para onde é que estou a ir, pá. Mas ele quer ter um mapa, né? Quer ter a certeza que estamos no caminho certo. E eu penso que isto claramente é um sinal para nós. Às vezes quando estamos perdidos, não sei se vocês são como eu, vocês vão perguntando às pessoas, não é? Para onde é que é? Às vezes ficam mais confusos do que propriamente ajudam, né? Dependendo a quem falam. Há uns que dizem lá para ali, depois, já ouvi falar dessa coisa. Quando eu ouço alguém dizer assim, eu já ouvi falar, eu fico logo assustado. Porque percebo
claramente que a pessoa não sabe muito bem o que está a dizer, não é? Então, se tu tiveres um GPS, se tiveres uma coisa segura, que não muda, aí tu vais saber para onde ir. A palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela é que mostra por onde devemos viver. Ela é que traz luz para a nossa vida. Ela é que revela o lugar onde nós estamos, o lugar que estamos a pisar. Isso é tão importante, não é? Algumas experiências que eu tive no meu tempo a dizer-se mostrou a importância de termos algo a alumiar o nosso caminho, não é? E eu espero que também tu percebas que a Bíblia, a palavra de Deus, é um GPS. Podes ouvir muitas vozes e muita gente dá ouvidos a muita gente, mas nada é tão seguro quanto o que Deus diz na sua palavra. O que Ele fala vai cumprir, Ele mostra. E a palavra mesmo diz: os céus e a terra irão passar, mas as minhas palavras não irão passar. Mateus capítulo 24, 35. Não é? As palavras de Jesus nunca irão passar. Nós estamos a viver tempos únicos, não é? Na nossa geração. Mas aquilo que Deus falou não irá passar. Não importa o que aconteça, não importa o que virá a acontecer, as promessas de Deus não irão passar. E por isso Jesus claramente falava lá em João capítulo 8, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra que nos liberta. É uma palavra que traz orientação para a nossa vida. É uma palavra que nós precisamos a cada dia de ler, de meditar, de buscar, de encontrar. Não é? É como diz o apóstolo Tiago, não é? Que ela é como um espelho. Não sei quantos de vocês se veem pela manhã ao espelho, não é? Eu acho que alguns de nós somos tão bonitos que nem precisamos de nos ver lá, não é? Algumas pessoas acham estranho que eu costumo cortar o meu cabelo, não é? Porquê? Porque olho para o espelho. Mesmo sendo eu a mim próprio, eu consigo olhar para o espelho e consigo me ver. E a palavra tem este poder de que quando tu te olhas para o espelho e tu te vês, tu consegues saber como tu estás. Então ela serve como uma orientação para a nossa vida. E diz que é a palavra que verdadeiramente nos vai libertar. E por isso é tão fundamental o que nós sempre falamos. Mas eu não me canso de dizer, como o apóstolo Paulo dizia, que é fundamental para a nossa vida termos tempo com a palavra. Porque ou a palavra nos afasta do diabo, ou o diabo nos afasta da palavra. E nós precisamos de ter lá, precisamos de nos ver. E é um exercício, tal como todos os dias nós vamos ao espelho e nos olhamos e nos vemos para nos arranjarmos. Também precisamos de ver a palavra para ver como é que nós estamos diante dela. Ela é um GPS para nós. Ela nos mostra o que é seguro. E eu sei que há tantas pessoas que começam a dar tantos ouvidos a tantas vozes e começam a olhar para a palavra e dizem: mas isso era noutros tempos. Isso já não é para nós. É em outras alturas. Os princípios de Deus não mudam, tal como Deus não muda. E quando nós relativizamos isso, quando nós ouvimos os conselhos de outros, nós nos perdemos pelo caminho. Não é? Tal como é muito mais seguro encontrares um mapa que te podes seguir. Bom, um dos episódios mais tristes que eu passei no meu serviço militar foi uma noite em que nós fomos abandonados no meio do monte e alguém nos disse: olhem, vocês, se quiserem ir dormir, têm que chegar ao quartel. E nos entregam um mapa que tinha os seus 40 anos, entregam-nos uma bússola e dizem: olha, vocês safem-se. Se quiserem dormir, amanhã de manhã já sabem, às 6 horas, quero-vos ver todos lá na parada, mas se quiserem dormir um pouco, então é bom que ponham cordas nas sapatilhas, não é? Naquela altura, um dos rapazes que estava lá, ele não atinou com o mapa, pôs aquilo ao contrário. E nós andámos perdidos num eucaliptal durante várias horas. Eucaliptais é a coisa mais horrível para andar.
E diziam-lhes assim, bem, isto é mesmo por aqui, dizia o rapaz, assim, não era nada, estávamos completamente perdidos, porque ele não soube ler o mapa. E quando nós não lemos o mapa e vamos no nosso instinto, corremos o sério risco de estarmos perdidos na vida. A palavra é, sem dúvida, uma orientação para a nossa vida. E o último ponto que eu queria ver convosco é estas promessas imutáveis de Deus. No Sermão na Montanha, Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim a palavra de Deus: todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática pode comparar-se a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu muita chuva, e vieram as cheias, e os ventos sopraram com força contra aquela casa, mas ela não caiu, porque os seus alicerces estavam assentes na rocha. Mateus 7, 24 e 25. Estamos nestes dias a passar uma tempestade, a tempestade de Karim. Ouvimos relatos de mais algumas centenas de episódios de incidentes que aconteceram. Cheias que vieram, vento que deitou árvores abaixo e outras estruturas, cheias de águas que inundaram alguns estabelecimentos. Além desta tempestade de Karim, estamos todos nós a viver esta pandemia, que é uma tempestade que está a afetar toda a humanidade. Ontem conversava com um amigo meu de Espanha e ele compartilhava um pouco que a cidade dele está fechada. Ninguém pode ser ao fim de semana. E mesmo durante a semana as pessoas têm que justificar muito para poderem sair de lá. E temos que lembrar muitas vezes as palavras de Jesus quando os discípulos estavam atemorizados no meio daquela grande tempestade e clamaram a Jesus e disseram: acorda, Senhor, salva-nos que estamos a morrer. Esta parábola da casa edificada nos mostra que a palavra de Deus é que nos ficar firmes quando muita chuva cair, quando vierem os ventos e as chuvas, quando soprarem contra a casa. Eu acredito que hoje há muitas casas, muitas vidas a serem abanadas pelos ventos, pelas chuvas, pelas cheias. E a única coisa que nos vai manter firmes, que nos vai manter seguros, que nos vai manter de pé, é uma vida alicerçada, centrada na obediência à palavra. Não busquemos pensos rápidos, soluções instantâneas. A palavra de Deus é a única coisa que nos vai fazer resistir quando vier a chuva, quando chegarem as cheias e quando os ventos soprarem. E eles estão a soprar, as cheias estão a vir. E nós precisamos de ter a nossa vida alicerçada na obediência à palavra. Quero terminar esta pequena meditação do dia de hoje, lembrando um homem, Josué. No princípio do seu ministério, no final, começando pelo fim para depois ir para o princípio. No final do seu ministério diz ele assim, no final da sua vida, teria ele possivelmente à volta de 120 anos, 110, 115 anos. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o nosso Deus, fez deixou de cumprir. Todas se cumpriram e nenhuma delas falhou. Josué, olhando para a sua vida, ele lembrava aquele povo que nenhuma das promessas de Deus se deixou de cumprir. Nenhuma das suas promessas. Na palavra, Josué encontrou todas as promessas de Deus. Os tesouros de Deus encontram-se para nós, todos nós, e podemos ler o quê? Que Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na angústia. Que Deus nunca nos deixa, nunca nos abandona. Ele estará sempre connosco. Que tudo o que nós pedirmos em seu nome, querendo, o vamos receber. Que quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna.
que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, que nada nem ninguém nos vai separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. São promessas de Deus para nós que encontramos na palavra. E por isso, quanto mais tu deixares que esta palavra transforme a tua forma de pensar, a tua forma de viver, mais tu poderás encontrar o que Deus tem para a tua vida. Como diz a palavra lá em Pedro, em 2 de Pedro, que diz assim: e dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fujam da corrupção que há no mundo. O que quero dizer é que as promessas de Deus é que nos vai fazer ter uma vida com a natureza de Deus em nós. Por isso é que nós somos participantes da natureza de Deus por causa das suas promessas. E essas promessas encontramos na palavra. E tu e eu somos encorajados a guardá-la. Ela é o recurso mais importante de Deus para nós. É por ela que nós podemos chegar ao fim da vida e dizer: nenhuma das promessas de Deus se deixou de cumprir. Eu espero que tu tenhas entendido que no final da tua vida a única coisa valiosa que tu podes deixar àqueles que estão perto de ti é um amor a Deus e à sua palavra. É a única coisa que vai perdurar para a eternidade. É a única coisa que vai ter repercussões eternas. E por isso o meu encorajamento para ti é que tu sejas alguém da palavra. Sejas um exemplo para os outros à tua volta, as pessoas com quem tu te relacionas. São essas as promessas de Deus, como lemos aqui em 2 de Pedro, que nos tornam participantes da natureza divina, que nos fazem viver tudo o que Deus tem para nós. Olharmos para o fim da vida deste homem, Josué, podemos agora olhar para o princípio da sua vida. Como é que foi? E todos nós, se calhar, conhecemos bem esta palavra, Josué capítulo 1. O princípio do seu ministério, desculpem, quando ele teria os seus 80 anos, quando ele estava a receber de Moisés o bastão. E quando Deus fala com ele, quando ele estava à procura de direção de Deus, quando ele estava a falar com Deus e Deus estava a querer encorajá-lo para que ele fizesse bem o seu trabalho, ele disse: tão somente, diz Deus a ele, esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. No princípio do seu ministério, quando ele estava a começar o seu ministério à frente daquele povo de Israel, Deus o lembrou: esforça-te para guardares tudo o que a palavra diz. Medita nela de dia e de noite. Não se aparte da tua boca as palavras desta lei. Ou seja, torna esta palavra o recurso de Deus para ti a todos os dias. Todos os dias. Porque é ela que te vai fazer prosperar o teu caminho. É ela que nos vai fazer avançar nesta tempestade que estamos a passar. É ela que nos vai fazer lembrar as promessas de Deus. É ela que nos vai fazer ser vitorioso. Eu gostaria, antes de terminarmos, de ler um pouco um artigo que eu li nesta semana da A.W. Tozer. Uma palavra que me mexeu muito comigo e que diz assim: os evangélicos se afastaram dos liberais em superioridade autoconsciente e, por sua vez, caíram num outro erro, o erro do textualismo, que é simplesmente ortodoxia sem Espírito Santo. Eu vou explicar um pouco isso. Em toda a parte, entre os conservadores, encontramos pessoas que são ensinadas pela Bíblia, mas não pelo Espírito. Elas concebem a verdade da Bíblia como algo que podem aprender com a sua mente. Se um homem se apega aos fundamentos da fé cristã, pensa-se que ele possui a verdade divina. Mas essa suposição é incorreta. A Bíblia é um livro sobrenatural e só pode ser entendida através de um poder sobrenatural. A maioria dos cristãos vê o conhecimento da Bíblia como algo a ser armazenado na sua mente, como massa inerte de outros factos.
O cientista moderno perdeu Deus no meio das maravilhas do seu mundo. E nós cristãos corremos o perigo real de perder Deus no meio das maravilhas da sua palavra. As verdades da Escritura devem ser experimentadas antes que realmente possamos conhecê-las. E a palavra diz assim: Deus, qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É o Espírito de quem nós falamos na semana passada que fará esta palavra ter vida. É o Espírito que dará vida a esta palavra. É o Espírito que nos mostrará as verdades desta palavra. É o Espírito de Deus que usará a palavra para nos dar a vitória sobre Satanás neste deserto da pandemia. Mas nós precisamos de a ter perto de nós, na nossa mente, na nossa boca, no nosso coração. Precisamos ter em nossa vida, para sermos pessoas vitoriosas sobre Satanás, sobre a tentação, como Jesus foi. Precisamos de guardar esta palavra, não somente aqui, mas aqui. Precisamos desta palavra para é o Espírito que vai usar a palavra para orientar, para guiar a nossa vida nesta tempestade que estamos a passar, para ser o GPS para cada um de nós, para nos mostrar o caminho. E finalmente, também é o Espírito que nos vai relembrar as promessas imutáveis de Deus, tesouros de Deus para nós, seus filhos. E o meu encorajamento diante de tudo isto é que isto vai acontecer não de uma forma simplesmente sobrenatural, singular, mas na medida e à medida em que tu e eu lemos, meditamos, guardamos, vivemos a palavra. E ninguém vai ler, o Espírito Santo não vai ler a tua Bíblia por ti. O pastor não vai obedecer à Bíblia por ti. És tu, sou eu, como filho de Deus, que tenho que guardar esta palavra a cada dia, para que quando vierem os ventos, as tempestades, nós consigamos permanecer inabaláveis. E por isso eu gostaria de orar por ti e por mim também. Fechamos os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, eu acredito na autoridade das Escrituras e eu te louvo profundamente nesta palavra. Mas eu preciso lembrar que ao mesmo tempo que o texto inspirado não está vivo, até que o Espírito torne e ilumine a cada um de nós. Eu me abro para que o teu Espírito Santo, que dá vida à tua palavra em minha vida, que o meu coração deseje a tua palavra como o meu corpo deseja o alimento, que em meu coração haja um desejo incansável, que só se satisfaça quando eu te encontrar no meu dia a dia, na tua palavra. E tal como nos dias de Jesus, abre a minha mente para eu entender as Escrituras. Tal como a oração do salmista, abre os meus olhos para que eu veja as coisas maravilhosas na tua lei. E Senhor, que cada dia que nós passemos da nossa vida, nós vivamos os recursos que tu nos deixaste para nós, que é a tua palavra, e que é viva, e que é eficaz, como lemos ainda há pouco no livro de Hebreus, e que venha até ao mais fundo da nossa alma, e que nós deixemos que essa palavra continue a ser luz para o nosso caminho. É nossa oração nesta manhã, no nome santo e amoroso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.